Rapaziada, jogo frustrante do Vasco contra o Bahia. Jogo assim pra jogar um balde de água fria no torcedor do Vasco nesse início de semana. Não tinha forma pior de começar a semana do que com a derrota da forma que foi pro Bahia. E por que eu falo da forma que foi? O Vasco começa bem, tem chances de gol, chances de sair na frente, pressiona bem o Bahia, joga um futebol um pouco agradável, a gente pode assim falar. Mas tem um grande problema, que é quando você começa com essa pressão, quando você começa em cima do adversário, quando você tem as chances de gol, você tem que fazer. Você tem que matar, cara. Você tem que fazer o gol, porque se você não faz o gol, depois seu time cansa, você abaixa essa pressão e o time adversário que estava sendo pressionado começa a entrar aos pouquinhos na partida. Se vocês perceberem, antes do gol do Bahia, já fazia uns 5 minutos que o Vasco não conseguia mais pressionar. Já fazia uns 5 minutos que o Bahia vinha trocando a bola, mesmo que sem assustar, mas vinha se colocando no campo do Vasco. E o Vasco vai lá, perde suas chances com o Alex Teixeira, com o Pedro Raul. Perde depois o seu meio de campo. Mais uma vez, não gostei do jogo que fez o Andrei. Hoje não gostei do jogo que fez o Jair. Não gostei do jogo que fez o Marlon Gomes. Hoje o meio de campo do Vasco por vários momentos foi inoperante. Porque até nos momentos que o Vasco teve a chance de marcar o gol, foi explorando a linha alta do Bahia, que pelo menos na primeira etapa se propôs a jogar futebol também. Depois o Bahia acabou recuando na segunda etapa, como a gente já sabe. Mas o Vasco leva o gol com um problema que o time tem, não é de hoje. A recomposição do Vasco é lenta. O Vasco demora a se recompor. Um bate-rebate na área, a bola sobra 2 vezes para o time do Bahia e sai o gol do Tassiano. Quando saiu aquele gol, já veio assim na minha mente: porra, vai dar merda, cara. Já me veio o roteiro do jogo contra o Bahia, sabe por quê? Porque o Vasco, ainda mais jogando dentro de São Januário, pressionado pela torcida de buscar o resultado, eu sabia que o Bahia ia baixar suas linhas. No segundo tempo eu sabia que o Bahia ia entregar a bola pro Vasco. Mas quando eu falo entregar a bola pro Vasco, é de deixar realmente lá atrás, com os 2 zagueiros. Quem sabe chega um pouquinho mais à frente pro lateral, tentar alçar a bola na área, mas nunca na sua intermediária. O Vasco tem um problema absurdo para criar jogo por dentro e ficou tentando alçar bolas de muito longe pro Pedro Raul no segundo tempo todo. E não conseguiu ser contundente em momento algum. Mais um erro que eu acho que teve hoje no time do Vasco. Se vocês perceberem, o início de segundo tempo do Vasco não foi bom. Mas depois que o Barbieri faz as substituições ali por volta dos 16 minutos da primeira etapa, por ali, acabou qualquer organização que tivesse no time do Vasco. Aquilo ali virou uma bagunça. Um time que você sente raiva de ver jogar porque você vê os caras errando coisa básica. O Carvajal, que foi contratado, veio do Santos, veio com a promessa de ter um bom passe, ter uma bola parada qualificada, entrou errando tudo no jogo de hoje. Tudo que ele tentou, ele errou, cara. Simplesmente tudo. Pedro Raul muito isolado lá na frente, perdendo vários confrontos para os zagueiros do Bahia. Um Vasco não conseguia ter profundidade pelo lado esquerdo, porque o Piton não conseguia avançar, pegava já a marcação do Jacaré em cima e não tinha confiança para avançar por conta do contra-ataque do Bahia, que era bem feito. O Puma pelo outro lado se mandava mais, porém também não conseguia ser muito efetivo. O Vasco pouquíssimo produziu no segundo tempo para empatar. Para você falar, nossa, o time do Vasco merecia o empate. Não. As chances mais claras na segunda etapa de gol foram do Bahia. Foi do Bahia em contra-ataques, com o Vasco exposto já. O Vasco nervoso, o time sem confiança alguma ali no segundo tempo. Todo mundo nervoso, com medo de jogar. Meu amigo, para jogar no Vasco não pode ter medo. É nesses momentos que aparece o jogador realmente que é diferente. O cara que não sente a pressão do ambiente externo que tá ali. O cara que fala, joga a bola em mim, pô, eu vou jogar. Ninguém fez isso no jogo de hoje, ninguém. Então fica um recado
de que o Vasco vai precisar de contratações se quiser almejar fazer um campeonato brasileiro do meio da tabela pra cima, cara. E é um problema que vai se criando do Vasco jogar em São Januário e não conseguir os resultados. Foi contra o ABC, fica contra o Bahia, aquilo vai entrando na cabeça do próprio jogador. Então precisa afastar isso. Vasco precisa fazer de São Januário a sua fortaleza, como fez na temporada passada. Ganhar a qualquer custo. Frustrante pra caramba, rapaziada. Frustrante demais. E eu não sei nem se é só frustrante a palavra certa pro que aconteceu nesse jogo do Vasco contra o Bahia, cara. Eu acho que vai além de frustração. Eu acho que vai ali, fica um recado de que o Vasco precisa aprender a jogar quando pega adversários jogando com a linha lá embaixo, adversários que gostam de jogar no contra-ataque, adversários que também tenham qualificação técnica. O Vasco vai precisar dar esse salto de evolução o mais rápido possível. Vai fazer a sua aposta quinta-feira no Botafogo contra a LDU, vai apostar no Vasco contra o Fluminense. Nesse próximo sábado, aposta pela Bet7k no primeiro link do comentário fixado, onde você tem as melhores odds e você pode ganhar dinheiro na Bet7k. O saque é muito rápido na Bet7k, então não perde tempo. Bet7k, primeiro link no comentário fixado, tem bônus nos seus depósitos. Show! Então, rapaziada, vamos ver aí Vasco versus Bahia, Bahia versus Vasco. Jogo que, porra, cara, falar pra vocês, o Bahia teve logo essa chance no início com o Jacaré. Defesaça do Léo Jardim. Depois desse lance o Vasco conseguiu se arrumar na partida, cara. O Vasco conseguiu dar ali o seu jeito de, né, melhorou no jogo. Esse lance foi muito cedo, uma escapada do Bahia da pressão do Vasco. Lance muito cedo. O Vasco tem essa chance com o Alex Teixeira, mano, tem que matar. Essa bola aí tem que fazer o gol. Depois o Marcos Felipe salva o gol que seria no rebote do Pedro Raul. Mas aquela chance tem que fazer. Teve essa jogada do Gabriel Peck. Tentou a finalização, mas sem sucesso. Bela bola do Peck. Essa bola pro Pedro Raul. Cara, tem que fazer esse gol, mano. Tem que fazer esse gol. Sai de frente pro gol, tem que marcar. Mais uma chance pro Pedro Raul, que finalizou no meio do gol. Não pode finalizar uma bola dessas no meio do gol, cara. Não pode nunca. Mais a chance do Vasco, o chute do Puma. Vocês veem que o Vasco começa a ter muito volume. Começa a adiantar seus laterais. Começa a jogar no campo do Bahia. Mas não faz o gol, porra. Se não fizer o gol, não vai adiantar. Tem que fazer o gol, bicho. Mais uma chance pro Vasco. Escorada. E olha o Alex Teixeira. Que bola horrível. Que chute horrível hoje do Alex Teixeira. Que partida abaixo fez o Alex Teixeira. Não é do comum dele, tipo, meter um chute desses. O normal do Alex Teixeira ali seria pelo menos botar uma bola pro goleiro fazer defesa. Ou uma bola mais próxima do gol. Hoje não foi o dia do Alex. Não foi. Chute do Marlon Gomes, mas um Vasco muito ativo, né, cara? Um Vasco buscando, um Vasco correndo com intensidade. Do jeito que o torcedor quer ver o time do Vasco. É assim. Bola muito perigosa também do Gabriel Peck, essa cobrança de falta. Mais uma bola perigosa que o Pedro Raul não consegue alcançar. Mais uma bola perigosa do Vasco. E aí o gol do Bahia, né, cara? Mano, muito mal foi o time do Vasco nessa recomposição. Muito facilmente driblado foi o Bambu nesse lance pelo Tassiano. E uma bola que pra mim também no meio do gol, né, cara? Não foi foi uma finalização perto, difícil. Muito próxima, né? Ele acabou colocando ali pressão na bola, mas, porra, finalização no meio do gol, bicho. Mais a chance pro Vasco. Pedro Raul finaliza. Era uma finalização difícil, colocou perigo. No segundo tempo que a vaca foi pro brejo de vez, cara. No segundo tempo as chances foram muito mais claras do Bahia do que do Vasco. Segundo tempo realmente triste. De sangrar os olhos, cara. Segundo tempo do Vasco. Longe, longe, longe de um time harmonioso. Você sente, né, cara? Olha o Peck como já bate mal a falta. Vai ser isso, cara. Brasileirão não vai ter jogo fácil. E eu nunca esperei que o Vasco fosse ganhar todos os jogos do Brasileirão. Já tava com isso na cabeça que uma hora a derrota vai vir, cara. Não tem o que você fazer. O time não é um super time. Vai perder jogo no campeonato. Mas, porra, esse jogo é ganhável. Com todo respeito ao Bahia. Um time investiu bem também na temporada. Mas, porra, um jogo ganhável pro Vasco.
Se sai na frente, a situação seria totalmente inversa. Seria o Bahia correndo atrás e o Vasco fechado nos contra-ataques. Provavelmente poderia ter saído vencedor do confronto. Depois ali o Barbieri fez algumas substituições que eu não gostei. Botou o Juan Cruz, que entrou horrorosamente mal no jogo, não conseguiu fazer nada. O Eric Marcos entrou alçando bolas para a área, de onde desce, muito mal também. O melhorzinho que entrou foi o Orediano, cara. Entrou, tentou alguma coisa, mas também não foi contundente. As piores entradas foram do Juan Cruz e do Carabarral, mano. Meu Deus do céu. O que eles entraram mal no jogo foi sacanagem. Ele também tentou botar o Rodrigo, mas derrota, né? Derrota é sempre muito dolorida, ainda mais segunda-feira de noite, cara. Porra, não dá, não dá. Mas comentem embaixo a opinião de vocês, rapaziada, sobre esse jogo.